na semana passada, a gente estudou a teoria, começamos a estudar a teoria da imagem original, ou seja, a teoria que trata sobre Deus, né? E nessa estrutura da imagem original, nós mencionamos que Deus é composto de características duais. Nós definimos duas características muito definidas na estrutura de Deus. Falamos que Deus é composto de um aspecto chamado função, que nós denominamos como função, ao qual nós damos o título de caráter divino, o livro, na verdade, né? Quando eu falar nós, entendam o livro, tá? Não tenho a pretensão de ser dono dessas coisas, não, desse conteúdo. Então, quando eu falar nós, aí vocês já entendam o conteúdo do livro. Então, o pensamento da unificação, ele fala, nessa característica função, nós definimos como caráter interno. E no aspecto forma, definimos como imagem divina. Também mencionamos, assim, de uma forma bem resumida, que o aspecto do caráter divino, ele é composto, ele tem dentro de si os atributos que nós definimos como coração, logos e criatividade. Também dissemos na semana passada, e vou refazer essa afirmação, de que essa primeira parte aqui de cima, função, caráter divino, coração, logos e criatividade, ele está um pouco mais adiante no livro. A gente não está ainda entrando em detalhes. Então, não vou abordar isso com profundidade, não pretendo falar sobre isso, então já antecipo que esse é um conteúdo que fica um pouquinho mais adiante na própria sequência da estrutura do livro. E aí o aspecto, segundo ali de baixo, o aspecto forma, imagem divina, composto das características Sun-San e Hyun-San, Yang e Yin, e as imagens individuais, é o tema que a gente começou a estudar e vamos dar sequência hoje. Na semana anterior, a gente estudou essas duas características aqui, Sun-San e Hyun-San. Então, eu não vou me estender, fica aí a sugestão, assistir o vídeo ou a leitura do livro. Mas assiste o vídeo porque o livro ele é bem teórico, bem acadêmico, ele tem muito texto e muito pouca gravura. E aí, no vídeo, a gente colocou algumas animações para tentar ajudar ali a compreensão, o entendimento, a racionalização dos conceitos que estão contidos no livro. Ok? Então, basicamente, o tema que a gente vai falar hoje está aqui embaixo, ó, Yang e Yin. E aí eu vou voltar aqui para o texto que a gente deixou de lado no começo aí, né? Segundo tema que a gente vai estar estudando dentro do aspecto imagem divina, né? Está aqui no item A. O item 2 que a gente vai passar a estudar então agora é Yang e Yin. Então vamos lá. E a Yin também são características duais. Nós afirmamos anteriormente que Sun-San e Hyun-San são características duais da estrutura da imagem original, da estrutura de Deus, e também usamos algumas analogias usando o próprio ser humano como uma exemplificação para nos ajudar a favorecer a nossa compreensão de como funcionaria em Deus essas características. Yang e Yin também são características duais de Deus. Entretanto, as características duais de Yang e Yin são diferentes em dimensão daquelas de Sun-San e Hyun-San, as quais foram anteriormente tratadas. Quem assistiu e está acompanhando hoje vai entender a analogia que eu vou fazer. Quem não assistiu, talvez possa ficar um pouquinho perdido, mas não assusta não. Fica aí a sugestão. Vai assistir, vai ler, vocês vão conseguir pegar o que eu vou falar aqui agora. Eu grifei ali essa questão de diferentes em dimensão, porque normalmente, quando a gente lê no princípio divino, quando nós estudamos os conteúdos do princípio divino, falando sobre características duais, se vocês se lembrarem, quem já estudou, quem está estudando, quem vai estudar, vai ter o entendimento de que lá ele vai falar assim, que Deus e também todos os seres da criação são compostos, constituídos de dualidade, um aspecto caráter interno e um aspecto forma externa, né? Eu expliquei a diferença de caráter interno e forma externa em relação a Sun-San e Hyun-San na nossa aula anterior. Também tem uma diferença em dimensão, se vocês que assistiram vão se lembrar as referências que eu fiz, né? E eu estou voltando a afirmar, na verdade, o pensamento da unificação está afirmando de novo, no que diz respeito às características de Yang e Yin, que também Yang e Yin são diferentes em dimensão das características de Sun-San e Hyun-San. Eu vou explicar isso com mais detalhes, tá? Não se assusta aqui agora, não. Mas é só para vocês se atentarem. Eu vou grifando alguns trechinhos do texto, exatamente para ficar alerta, que eu vou usar de novo esse conceito mais adiante. O livro vai voltar a ele mais adiante, tá bom? Ok?
Feita essa introdução, vamos avançar. Então, vamos lá. Sun-san e Hyun-san são atributos diretos de Deus, enquanto Yang e Yin são atributos indiretos de Deus. Fecha aqui, eu vou abrir um parênteses aqui. Não vou seguir na leitura, porque eu vou usar o gráfico de baixo. Nós falamos na aula anterior dos aspectos, como eu mencionei. Deus é constituído de um aspecto, função, que nós chamamos caráter interno, dentro do qual estão coração, logos e criatividade. Beleza? E também dissemos que o aspecto forma de Deus, que nós definimos como imagem, é constituído de Sun-san e Hyun-san, o que no princípio divino nós chamamos de caráter interno e forma externa. Não vou voltar nessa explicação, porque eu já fiz ela na semana passada. Então, fica aí a sugestão para quem não assistiu, assistir, tá bom? Então, aí nós estamos estudando imagem divina, é o título que está aqui em cima. Ó. A gente não está estudando caráter interno. Perdão, caráter interno. Caráter divino, desculpa. Imagem divina, nós dissemos Sun-san e Hyun-san. E agora, nós vamos dizer que Sun-san, caráter interno, que nós explicamos na aula anterior, aí, que são os atributos, as faculdades de intelecto, emoção e vontade. E o aspecto Hyun-san, que a gente, na verdade, nem se aprofundou muito na aula passada, mas no vídeo a gente menciona melhor, aquele vídeo que eu citei lá no início, o aspecto Hyun-san seria as características essenciais e potenciais para o surgimento de todos os aspectos tangíveis, visíveis, substanciais do universo, nosso corpo, enfim, todos os elementos da natureza, ok? Aí agora, a partir de hoje, nós vamos estudar Yang e Yin. Eu estou dizendo aqui, o gráfico já está mostrando isso, porque ali no texto, se você ficar preso só no conteúdo das palavras, pode ficar um pouco confuso, mas olha lá, vou ler de novo. Sun-san e Hyun-san são atributos diretos de Deus. Está aqui, ó. Sun-san e Hyun-san, características duais a partir da imagem divina. E aí ele segue dizendo, Yang e Yin são atributos indiretos de Deus, ou seja, o pensamento de unificação, numa versão anterior em português, ele chega a dizer que Yang e Yin são atributos dos atributos de Deus, né? Ou seja, são características duais das características duais de Deus, da imagem original. Então, vocês observam aí no gráfico, né, Sun-san subdividido em características de Yang e Yin, e da mesma forma, Hyun-san subdivididos nas características também de Yang e Yin. Então, vamos voltar no texto para continuar a explicação. Em outras palavras, Yang e Yin são atributos de ambos, Sun-san e Hyun-san, respectivamente. Beleza? Não ficou mais claro agora? Olhando no gráfico? O gráfico ajuda bastante, não é verdade? Para colocar de outra forma, o Sun-san de Deus tem Yang e Yin como seus atributos, tal como o Hyun-san, está aqui no gráfico, também tem esses mesmos atributos, Yang e Yin. Ok? Está claro até aqui? Beleza? Nenhuma dúvida aí? Vamos lá, vamos seguindo então para a gente não se estender. As características duais de Yang e Yin estão completamente harmonizadas, como são as características duais de Sun-san e Hyun-san. Não tem diferença no que diz respeito à complementariedade, né? Elas não são opostas, elas são complementares, elas se completam, elas se harmonizam, né? Complementando uma a outra. Isso também está lá no princípio divino, que quer dizer que lá no princípio divino afirma Deus como parceiro sujeito tem características duais de Yang e Yin em perfeita harmonia. E a palavra representando perfeita harmonia ou harmonia e unidade, Chunhwa. O termo coreano Chunhwa, como utilizado para Yang e Yin, como também para Sun-san e Hyun-san, significa harmonia e unidade. As características duais estavam unidas em unidade antes que a criação fosse desenhada, projetada, prototipada, lá na mente de Deus, como a gente já mencionou bastante semana passada, falando sobre Sun-san e Hyun-san, o aspecto intelecto, emoção e vontade, né? Então, a prototipagem a gente vai falar mais adiante. As características duais estavam, né, unidas. A partir desta unidade, os atributos de Yang e Yin foram separados no momento da criação. Olhando para Yang e Yin a partir dessa perspectiva, o I Ching, lá do taoísmo, ou o livro de mudanças, né, a versão traduzida aí, né, está correto ao dizer que o grande definitivo, ou Tai Chi, gera os dois elementos primários de Yang e Yin.
Então, fica parecendo que o pensamento de unificação, a partir disso que a gente falou até agora, que a gente também pensa como o taoísmo, né? O livro do I Ching falando sobre essas características de Yang. Parece, né? Vocês devem estar pensando, é a mesma coisa, então não precisamos, é só lá. E eu vou mostrar que não é bem assim, tá bom? Vamos avançar? O conceito de Yang e Yin no pensamento de unificação parece, como eu mencionei anteriormente, o conceito do I Ching, né? Mas eles são, de fato, diferentes, bastante diferentes. Então, basicamente, a gente está usando a palavra, né? Algumas características mais, eu poderia dizer assim, voltadas para a estrutura, para o aspecto substância, mas atributo propriamente, ele vai mostrar algumas coisas que o próprio taoísmo, o próprio livro do I Ching, ele não alcança, ele não aborda. Né? Por isso que eles não falam, por exemplo, Deus como ser de personalidade, que Deus tem um coração. Eles não abordam esse aspecto, né? Eles veem mais o aspecto ali de energia, positividade, negatividade, côncavo e convexo, ativo e passivo, agente e reagente, mas a gente não foca nisso, a gente tem essa concepção, está lá no princípio divino, sujeito e objeto, né, que vai abordar sobre isso, mas ele tem algumas outras características que não estão ali abordadas, tá bom? A gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. No conceito oriental de Yang, significa luz ou brilho, enquanto Yin significa sombra ou escuridão. Esses significados básicos são estendidos e utilizados de várias maneiras, na visão I Ching, ok? Por exemplo, Yang é utilizado para se referir ao Sol, uma montanha, céu, dia, duro, quente, alto e assim por diante. Enquanto o Yin, na visão do I Ching, ele já é utilizado se referindo à lua, um vale, terra, noite, suave, frio, baixo e assim por diante. Tá bom? Ok? Vamos lá. Sem se estender aqui nisso daqui, vamos para o pensamento da unificação. No pensamento da unificação, entretanto, Yang e Yin são atributos de Sun San e Hyun San. Mostrei isso lá no gráfico, está aí de novo na sua tela, né? Então, para vocês se lembrarem, né, não fugir, se a gente pega o livro e fica lendo, só no texto, fica meio vago, né? É difícil você concentrar. Então, olha para a figura. Sun San tem Yang e Yin, tal como Hyun San tem Yang e Yin. Quem assistiu à aula anterior vai lembrar, quando eu falar Sun San, estou falando daquela situação onde o próprio Sun San ele é subdividido em Sun San interno, intelecto, emoção e vontade, e Hyun San interno, leis, conceitos, ideias e princípios matemáticos. Lembrados? Eu decorei, vai cair na prova, se você não decorou, anota aí, né? Ou então assiste de novo lá a da semana passada, tá bom? E o aspecto Ryun-san da mesma forma, né? Ele também tem essas características de Yang e Yin. Então vamos lá. Esse é o motivo pelo qual Sun-san e Hyun-san compõem um indivíduo ou substância. Eu grifei, na verdade, na linha de baixo, mas isso é muito importante vocês observarem. Sun-san e Hyun-san, eles compõem um indivíduo. Então, eu estou dizendo, por exemplo, aqui no estudo da imagem original, que Deus, um indivíduo substancial, tem Sun-san e Hyun-san. No segundo capítulo do livro, lá na ontologia, vocês vão ver a mesma referência. O livro vai falar todos os seres do universo, entidades individuais, substanciais, são constituídos de Sun-san e Hyun-san. Beleza? Terceiro capítulo, natureza humana original. Também vai dizer a mesma coisa. Todo indivíduo substancial tem Sun-san e Hyun-san. Ok? Por exemplo, o Sol é um indivíduo. Um indivíduo, uma estrutura substancial. É uma união de Sun-san e Hyun-san. Ok? O brilho do Sol é Yang. O brilho do Sol é uma característica do indivíduo? O que vocês acham? Estão pensando, né? Vamos seguir? Vamos seguir. Vocês comentaram aí, quem está perto, aí, o pessoal do CARP ali, né, da Colômbia tem um grupinho, pode comentar um com o outro ali. Né? Mas vamos seguir aqui que a gente vai discutir isso daí melhor. Mas eu já dei a dica no slide anterior, se vocês se lembrarem do que a gente leu ali, estão prestando atenção e anotando tudo, vocês já estão percebendo ali que o Yang é uma característica do Sol mesmo,
ou ele é uma característica dos atributos Sun San e Ryun San? Se eu estou dizendo que o Sol é Yang, perdão, deixa eu corrigir o que eu falei. O brilho, esse atributo, o Sol brilha, ele é um atributo Yang. Ele é se eu estou dizendo que ele é Yang, então eu já estou dizendo por tabela que ele é um atributo de um atributo do ser. Não do próprio ser, mas de uma característica que o ser tem. Sun San e Ryun San. O inverso disso é verdadeiro. Se você pegar, por exemplo, ele dá ali o exemplo da Lua, né? A Lua é pálida. Ela não tem luz própria, ela reflete a luz que o Sol projeta, e quando a gente vê a Lua brilhando, na verdade, é a luz do Sol que foi projetada na Lua, e ela simplesmente refletiu essa luz iluminada, aparentando para nós ter luz. Mas não, ela não tem luz, então ela é pálida. E essa é uma característica Yang. Não é uma característica da Lua, mas é uma característica de uma característica da Lua. Né? Se a gente quiser antecipar, eu posso até antecipar. É uma característica Yang de Ryun San. Né? Como também o Sol, ali o aspecto brilho, é uma característica Yang do aspecto Ryun San do Sol. Beleza? Mas, enfim, é só para vocês conseguirem, com um exemplo bem bobinho, aí, o Sol e a Lua, conseguir distinguir o que a gente está querendo dizer com Yang e Yin e um atributo de um atributo. Ok? Vamos lá. Próxima tela. Vamos, então, explanar esse conceito de substância que a gente mencionou ali anteriormente, e eu dei uma grifada, né? Indivíduo ou substância, de acordo com a visão do pensamento da unificação. Esse conceito de substância, quem já estudou, está estudando, vai vir estudar o princípio divino, sabe que ele é muito utilizado também dentro daquele livro. No princípio divino, muitas expressões têm lá a palavra substância. A gente vai falar fundamento de substância, oferta substancial, templo substancial, mundo substancial, seja visível ou invisível, encarnação substancial, objeto substancial, curso substancial e assim por diante. Considerando, então, o termo substância como se referindo tradicionalmente a um ser criado, um indivíduo, um ser humano com corpo físico ou um outro ser material ou qualquer outro deles da estrutura do universo, tá bom? Vamos avançar? Todo ser criado, incluindo seres humanos, é um ser unido de Sun San e Ryun San. Já falamos disso daqui, sem se estender muito. Em outras palavras, um ser criado, Sun San e Ryun San são componentes desse indivíduo. Eu devia ter posto aquela figura aqui, não, mas vocês se lembram, né? Tem lá o ser constituído de Sun San e Ryun San. Esse é o ser. Esse é o ser substancial. Essa é a substância que nós estamos falando. Além disso, Sun San e Ryun San tem caráter, né? Tem o caráter de substância. É como dizer que um automóvel é um produto, uma substância, como é cada uma das suas partes, o pneu, a transmissão, assim por diante. Então, olha que interessante, vamos lá. O carro é uma substância, é uma entidade. Mas se eu desmontar o carro, esses pedaços acabam virando também uma entidade. Não vira uma entidade? Eu separei um pneu. Um pneu é um indivíduo, é uma substância, e eu posso dar a ele características Yang e Yin. Eu posso dizer que ele é um pneu duro, ou ele é um pneu macio, como é usado, por exemplo, em corridas, né? Tem essa diferença de pneu dependendo da pista e tal, né? Então, percebe que as características não são propriamente do indivíduo, não são componentes, eles não são substância, diferente de Sun San e Ryun San, ok? É isso que ele está querendo explicar aqui com esse parênteses que a gente está fazendo aqui. Seguindo ali, então, né, assim, especialmente os seres humanos, tanto Sun San como Ryun San, estão incluídos nesse conceito geral de substância no pensamento da unificação. Beleza? Tá joinha? Tá dando para acompanhar aí? Tem como é que tá aí? O pessoal tá... Eu não estou olhando no chat, tá? Então, qualquer coisinha, Maite, você acena para mim, porque eu consigo ver você aí. Se alguém pedir socorro, me perdi, faz um aceninho aí, que aí eu dou um stop aqui para a gente dar uma... né, atender aí alguma coisa que ficou pendente. Mas vamos lá, para a gente não demorar muito aí. Sun San e Ryun San, na próxima tela, e Yang e Yin, num ser humano, se assemelham ao Sun San original e Ryun San original, e o Yang original e o Yin original na imagem original. Por quê? Na verdade, a gente ainda está estudando Deus, mas a gente tem usado muita analogia, tanto fizemos isso lá estudando Sun San e Ryun San, como vamos ter que fazer isso também hoje estudando Yang e Yin. Mas ainda assim, nós não vamos ter tanto aprofundamento no que diz respeito às características humanas, porque
A ênfase do capítulo é imagem original ou Deus. Beleza? Então vamos lá. Como explicado acima, no mundo criado, Sun San e Hyun San têm o caráter de substância, enquanto Yang e Yin são atributos de Sun San e Hyun San. Beleza? Eu grifei, aqui já cabe um parênteses. Vamos ler de novo? Vocês entenderam o que está escrito aí? O que a gente mencionou até agora, e esse trechinho especificamente aí em cima, ele diz assim, ó, no mundo criado, seres humanos e todos os demais seres do universo, os atributos Sun San e Hyun San têm caráter de substância, né? E o aspecto Yang e Yin são atributos de Sun San e Hyun San, ou seja, eles não são substanciais, são atributos dos atributos. Seguindo ali, em outras palavras, Yang e Yin são atributos de um ser individual, que é o ser unido de Sun San e Hyun San. A unidade das características duais de Sun San e Hyun San e das características duais de Yang e Yin na imagem original vai ser demonstrada na figura seguinte. Então, vamos ver a figura? Eu gosto muito dessa figura, ela está lá no livro. Essa figura tem no livro. Eu gosto muito porque ela dá uma visão um pouquinho melhor para a gente entender, né? Talvez até melhor do que aquele gráfico que eu desenhei ali para ajudar na nossa compreensão. Então, observe aqui, né? Vamos dizer que essa estrutura é a imagem original, Deus. E nós estamos dizendo que Deus é um ser constituído de Sun San, né? Está aqui essa subdivisão, linhas contínuas aqui, né? Sun San como sujeito e Hyun San, esse aspecto, né? Também aqui desse lado. Mas observe que nessa mesma estrutura, eu estou subdividindo essas características de Sun San e Hyun San em Yang e Yin. Ou seja, eu estou dizendo que Sun San tem um aspecto Yang e um aspecto Yin, tal como Sun San tem um aspecto Yang e um aspecto Yin. Ou seja, Yang e Yin são atributos dos atributos Sun San e Hyun San. Tá claro? Essa é a minha preocupação, né? Terminar aqui hoje, ter certeza de que, por mais que seja resumido, sem muito aprofundamento, mas que vocês consigam perceber essa diferença que existe de dimensão. Lembra que eu mencionei? Eu grifei lá no gráfico, né, dizendo a diferença entre Sun San e Hyun San e Yang e Yin são diferentes em dimensão, porque um é características da substância do indivíduo e o outro, né, Yang e Yin no caso, são características destas características. Beleza? Vamos lá. A fim de conhecer corretamente, então, o relacionamento entre Sun San e Hyun San e o relacionamento entre Yang e Yin na imagem original, em Deus, nós vamos precisar estudar e usar novamente como analogia o relacionamento entre o Sun San e Hyun San de uma pessoa. Como é que funciona em mim? Como é que funciona em cada um de nós? E, né? E o relacionamento desses atributos também, Yang e Yin na pessoa. Beleza? Então, olha só, nesse gráfico aqui também está lá no livro, né? Mais adiante eu vou explicar, ele tem uma explicaçãozinha que eu trouxe do livro, mas só para a gente entender, né? Ele está colocando aqui as características de Sun San, né? Vamos ser mais exatos aqui, né? A definição que seria Sun San interno e Hyun San interno, ok? Mas, enfim, vamos pegar genericamente aquela estrutura lá. Intelecto, emoção e vontade, os atributos do aspecto Sun San, e o próprio Hyun San, que é a estrutura no ser humano e nos seres do universo, a estrutura corporal. Tá? Então, vamos lá. No intelecto, o aspecto Yang, essa característica do intelecto seria definida, a gente usa aí algumas palavras que o pensamento da unificação usa para exemplificar. Clareza, boa memória, distinção, brilhante. O aspecto Yin, imprecisão, esquecimento, ideias não claras, seriedade. O aspecto emoção, agrado, ruidoso, alegria, entusiasmo. O aspecto Yin, desagrado, tranquilidade. Aqui eu já vou fazer um parênteses. Certamente vocês já leram todos eles. Eu não vou me estender nessa leitura, está aí na sua tela. Mas eu quero comentar o seguinte. Às vezes, as pessoas, ao lerem isso aqui, podem entender que o aspecto Yin está no sentido de... porque no princípio divino, normalmente a gente usa as palavras positivo e negativo. E uma das coisas que o princípio divino procura alertar é que não tem nada a ver com conotação de bem e mal, né? Positivo, negativo, né? Ruim, né? Não é agradável. Não é esse significado. E tal como a gente fala sobre isso lá no princípio divino, a respeito de positivo e negativo, tem que ficar claro também com relação a Yang e Yin. Não tem nada de ruim, de prejudicial, de
depreciativo em você dizer, por exemplo, que no intelecto possa ter uma característica de imprecisão, né? Isso é uma característica, e é uma característica que vai permitir a complementariedade entre as pessoas, né? Nós vamos falar um pouco mais adiante, se tivermos tempo aí, né? Como é que nós estamos de tempo aí, Maitê? Tá tranquilo? Mais uns né? 20 minutos, sim. 20? Tá, então tá bom. Então deixa eu acelerar aqui. Então vamos lá. Então, só para vocês entenderem, né? A gente está usando a estrutura de um ser humano como exemplificação das características Yang e Yin dentro da estrutura dual de Sun San e Hyun San. Ok? Vamos avançar. Como demonstrado, então, nessa tabela, então nós vimos ali as faculdades de intelecto vão ser montadas do Sun San, que a gente normalmente no princípio divino faz a referência comumente, né? Possuem os atributos de Yang e Yin. Os aspectos de Yang do intelecto, a gente já mencionou, clareza, boa memória e assim por diante. Os aspectos Yin do intelecto, imprecisão, esquecimento e assim por diante. Os aspectos Yang de emoção são agrado, alegria e assim por diante. E os Yin de emoção, desconforto, tristeza e assim por diante. Os aspectos Yang de vontade são atividade, criatividade e assim por diante. Aspectos da vontade Yin são passividade, conservadorismo e assim por diante. Desnecessário dizer, então, que o Hyun San, né, o aspecto corpo físico, né, do ser humano, também tem esses mesmos aspectos. Os aspectos Yang seriam partes protuberantes, como o nariz, né, os dedos, né, enfim, né, as protusões da parte do corpo e os aspectos em partes submersas, né, orifícios, né, boca, enfim. Né. Então, só para vocês terem essa exemplificação. Eu vou de novo frisar, não entendam como problemas. Né? Por exemplo, né, uma coisa que vem muito na mente, eu vou mostrar aqui, ó, o aspecto Yin da emoção, tristeza. Normalmente, quando a gente fala de tristeza no princípio divino, nós vamos nos referenciar ao segundo capítulo, quando a gente fala da queda, as consequências da queda, todas as coisas que foram perdidas e as consequências disso no ser humano, em Deus. Mas no mundo original, mesmo que não houvesse a queda, o ser humano não experimentaria tristeza? O que vocês acham? De repente você está andando na rua e vê uma pessoa sofrendo um acidente. Ela tropeçou, caiu e teve um acidente grave, sei lá, teve uma fratura, né? Então, que tipo de sentimento você tem? Um sentimento positivo? Está sempre alegre, sempre feliz? Não, você vai ficar triste, mas é uma tristeza pesarosa, é uma tristeza preocupada, é uma tristeza de até querer ajudar, ser solidário, entendeu? Né? Então, ali, por exemplo, ele fala desconforto. Você imagina, por exemplo, né, no mundo ideal, no reino dos céus, o ser humano andando dentro de casa, será que ele não daria uma topada em algum móvel? Né? Está andando de chinelo, com o pé descalço e topa com o pé em algum móvel. Você vai ficar sorrindo, feliz e alegre? Não, é desconforto, é tristeza, é incômodo. Então, são coisas originais também, tá bom? Para vocês não ficarem achando que a gente está fazendo alguma referência à queda. Não, personificação não tem essa intenção. Ok? Vamos lá. Então, para esclarecer o que está explicado nessa tabela anterior aí que a gente mencionou, se aplica somente aos seres humanos. Nós falamos ali, né, que estamos usando o ser humano como referencial. Deus é o ser causal centrado no coração. Anteriormente, então, a criação, ele tinha Yang e Yin, mas esses atributos de Yang e Yin em Deus, atributos do Sun San e Hyun San de Deus, eles estavam como potenciais para realizar interações harmoniosas. Isso vai acontecer de forma substancial na construção do universo, todos os seres criados e o próprio ser humano também. Tá? Não vou me estender aí no texto, é isso que ele está dizendo na sequência. Vamos lá. O relacionamento entre Yang e Yin, homem e mulher. Quando você fala no princípio divino sobre características duais, a gente normalmente fica restrito a caráter interno e forma externa, de uma forma bem sucinta, mente e corpo, e depois passamos ali para o aspecto masculino e feminino, positivo e negativo, e ponto, acabou, né? Vamos falando desde o reino mineral, né, usando os aspectos positivo e negativo, na estrutura do átomo, molécula, partícula, depois passamos para o aspecto macho e fêmea, masculino e feminino, vegetal, animal, ser humano, mas aqui a gente vai pensar, então, Yang e Yin, masculino e feminino é a mesma coisa? O que vocês acham? Enquanto vocês pensam aí, discutem, eu vou tomar uma aguinha, tá bom? É a mesma coisa?
Estão lendo o texto, né? Não vale, né? Eu botei o texto, eu vou ler então. Vamos lá. A seguir, examinaremos o relacionamento entre Yang e Yin com relação a homem e mulher. No Oriente, desde tempos antigos, homem e mulher têm sido equacionados como Yang e Yin. E o pensamento da unificação equaciona de forma igual? Será? Vamos ver? Entretanto, no pensamento da unificação, homem é considerado um ser substancial Yang e a mulher um ser substancial Yin. Então é isso mesmo, né? É isso que o pensamento da unificação está falando. Está falando igual à filosofia oriental, né? Mas não são iguais, não. Não é a mesma coisa. Vamos ver o que significa de fato? No pensamento da unificação, homem é Sun-san e Ryun-san, perdão, homem é a união de Sun-san e Ryun-san como características Yang. Então vamos ali para baixo, olha o texto que eu coloquei, perdão, o gráfico que eu coloquei. Homem, união de Sun-san e Ryun-san com característica Yang. Então seria mais ou menos assim um homem, né? Vamos dizer isso aqui, um homem masculino. Ele tem Sun-san e Ryun-san e ele tem só Yang. Tá certo? É isso que está escrito ali. Seguindo a leitura, mulher é a união de Sun-san e Ryun-san com características Yin. Então, eu poderia desenhar um gráfico dizendo isso aqui, né? Ó, a mulher aqui desse lado, né? Tem Sun-san e Ryun-san e tem só os elementos Yin. Beleza? Fechou? Podemos ir embora agora, Maite? Posso jantar? Não, mas não é assim, não. Não vou jantar ainda não, porque vocês vão achar que está tudo errado, eu estou falando errado. Apesar do pensamento da unificação afirmar que o homem é Yang, não significa, ele não está dizendo que o homem é só Yang. E, da mesma forma, né, para a mulher, né, dizer que a mulher é a união de Sun-san e Ryu-san com características Yin, não significa que a mulher só tem Yin. Né? Ok? Vamos seguir para entender melhor isso daí? Vamos lá. Deve-se notar aqui que o significado de Yang, quando utilizado ao chamar o homem de um ser substancial Yang, e o significado de Yin, quando a gente utiliza ao chamar a mulher de um ser substancial Yin, não são idênticos ao significado de Yang e Yin que a gente comentou na tabela lá anterior, né? Que a gente falou lá do intelecto, aspecto Yang, Yin, exatidão, imprecisão, coisas do tipo. Não, tem nada a ver. O aspecto homem e mulher, ele passa a ter outra característica, masculinidade e feminilidade. Ok? Vamos lá? Em outras palavras, o Yang e Yin no Sun-san e Ryu-san, como descritos na tabela, não estão relacionados com homem e mulher. Aquela tabela que eu coloquei de novo aqui embaixo, lembra dela que a gente viu na tela anterior? Aqui a gente não está falando. O fato de eu dizer Yang, que o homem é Yang, então eu vou dizer que todo homem é no seu intelecto. Claro, tem boa memória, distinção e é brilhante, né? Ele tem agrado, ele é ruidoso. Ele não vai ter, então, em algum momento, imprecisão? Será que ele não vai ter, em algum momento, esquecimento no aspecto intelectual, enfim, nos demais? Eu não vou me estender nessa discussão por conta do nosso tempo, tá bom? Não vou dar a esses temas a profundidade que eles mereceriam. Mas eu quero que vocês pensem, usem as dicas que eu estou dando para pensar sobre o que eu estou falando. Então, essas características, elas não são preponderantes, únicas, perdão. Elas são preponderantes, não são únicas. O homem não é só Yang. Não é só, a mulher não é só o aspecto Yin. Ok? Nós estamos falando aqui de características de intelecto, emoção e vontade. Não está dentro disso daí masculinidade e feminilidade. Vamos avançar. Primeiro, vamos considerar então a diferença entre Yang e Yin no Ryun-san. Quando a gente fala do Ryun-san, entendam, agora nós estamos fazendo sempre analogia usando o homem como referência, o ser humano como referência, para fazer uma reflexão e analogia sobre o Ryun-san de Deus, ok? Então, no Ryun-san, nós vamos ver essas diferenças em homem e mulher. Tanto o homem quanto a mulher possuem partes protuberantes e protusões, não tem? Toda mulher não tem nariz e o homem também não tem? Todo homem e toda mulher não tem boca? Tem. Só que, no contexto geral, o homem tem mais elementos de protusões e protuberâncias do que a mulher. E o inverso é verdadeiro. Né? Quando a gente fala de partes submersas e orifícios, as mulheres são mais preponderantemente compostas dessa estrutura. Então, de forma geral, um homem masculino tem Yang e Yin? Tem. Mas ele tem mais características no seu corpo, Yang. E tem Yin? Tem. Um pouco menos. Em relação a compará-lo com a mulher.
nessa mesma estrutura Ryun-san, o aspecto Yang da mulher existe? Existe. Mas os elementos e as características com esse atributo Yin é mais preponderante. Por isso, a gente resume dizendo lá, né, no começo ali que a gente mencionou, o homem é a união de Sun-san e Ryun-san de Yang. Significa que não tem Yin? Não, não é isso. Aquele gráfico que eu mostrei lá está errado, tá bom? Não gravem aquilo ali, não põe isso na prova, não, tá bom? Então, o homem tem mais partes protuberantes na sua construção do que a mulher, e a mulher tem mais partes submersas na sua construção do que o homem. E também há uma diferença entre homem e mulher na altura média, no tamanho médio dos seus quadris. Enfim, a diferença entre Yang e Yin no Ryun-san, de um homem e de uma mulher, é quantitativa. Quantitativa, quantidade. A quantidade de partes protuberantes, né, ou protusões, como ele fala, no homem a quantidade é maior e na mulher é um pouco menor. E o inverso é verdadeiro, né? Então é quantitativa essa diferença. Ryun-san, anota isso que vai cair na prova. E aí o aspecto Sun-san, eu também mencionei o aspecto Sun-san lá, né, no gráfico anterior, então vamos lá. A diferença de Yang e Yin no Sun-san do homem e da mulher não é quantitativa, não é quantidade, é qualitativa. Não há nenhuma diferença quantitativa nesse aspecto Sun-san entre homem e mulher. Quantidade, não. Ah, não, o homem tem mais intelecto do que mulher. A mulher tem mais emoção do que o homem. Vira e mexe, a gente escuta alguém falando sobre isso, né? É bobagem, tá? A pessoa tem que assinar, botar a assinatura embaixo e assumir a responsabilidade pelo que está falando, porque não é certo, não, tá bom? Vamos lá. A mudança, ou perdão, a diferença no aspecto Sun-san entre homem e mulher é uma diferença qualitativa. Né? Eu vou pular o texto ali, porque basicamente ele vai mencionar o gráfico. Então vamos lá para baixo? Olha o gráfico que eu botei aí na tela. Elementos de Yang, a gente já mencionou, intelecto, emoção e vontade, né? E aí a gente colocou ali, né? No intelecto, a gente vai dizer que o elemento Yang, né? Clareza, lucidez, né? Atividade no aspecto vontade. Na emoção, a gente usou um exemplo aí, são exemplos, tá? Ele não abrangeu todas elas. Botou ali um exemplo de tristeza, só para você observar que a característica masculinidade, feminilidade, ela vai imprimir a essas características Yang e Yin de homem e mulher determinados aspectos muito peculiares que um não tem. O que tem no homem, na mulher não tem. E vice-versa. Por quê? É para eles brigarem, se desentenderem, viverem em desarmonia, não é verdade? Claro que não. É exatamente o oposto. É de tal forma complementar que todos os aspectos Yin que o homem não tem, aonde que ele vai encontrar? Né? Óbvio, na mulher. E vice-versa. Então, não tem como, né? Qualquer outra ideia que as pessoas possam vir a ter de combinações, homem com homem, mulher com mulher, não funciona de jeito nenhum. Porque toda a estrutura homem e mulher, ela tem uma característica, uma peculiaridade, ela imprime a sua marca própria, até mesmo nos atributos Yang e Yin que a gente está estudando aqui. Ok? Então, isso é muito importante, porque qualquer coisa que a gente vai estudar de forma mais aprofundada, lá no terceiro capítulo desse livro, quando a gente fala sobre a natureza humana original, é muito importante. Apesar da gente estar falando da imagem original de Deus, mas esse entendimento é muito importante, porque a gente consegue projetar um funcionamento disso em Deus e depois também entender o próprio funcionamento disso na nossa vida cotidiana, tá bom? Vamos lá. Como é que estamos de tempo aí, Maitê? Ainda tem o quê? Mais meia hora, você falou? Não tem tudo isso não, né? Então, eu acho que eu vou avançar umas telinhas. Aqui é mencionar aquilo que eu mencionei anteriormente, tá bom? Tá lá no livro, fica a sugestão, ele vai falar exatamente, ó, por exemplo, ele menciona aqui, ó, acompanha comigo aqui, só nesse trechinho de baixo. Ele fala, por exemplo, do aspecto mais Ryun-san, né? Ele fala da estrutura da voz. Então, por exemplo, entre Yang e Yin no Sun-san de ambos. As diferenças podem estar ligadas, por exemplo, na música vocal. Quando você fala, por exemplo, de faixas vocais altas, tem uma diferença. Quando você fala de vocais altas masculinas, a gente chama ele de tenor. Não dá para chamar essa mesma faixa na mulher de tenor, vai ser soprano. Né? O aspecto inverso, baixo, no homem é o baixo, né? E na mulher, feminino é alto.
Tá certo, né, Maite? Não estou falando nada errado. Você que é da música aí, tá tudo certinho, né? Beleza? Então, vocês percebem? Mesmo elementos Yang e Yin, em toda a estrutura do nosso corpo, a própria característica masculina dá uma peculiaridade única que não tem como fazer, né? Por exemplo, você observa que o rosto masculino e o rosto feminino é igual, né? Tem boca, nariz, olhos, orelha, cabelo, né? Uns tem mais, uns tem menos, mas o resto da estrutura, o aspecto masculino e feminino, ele imprime essa sua peculiaridade que vai permitir a complementação, a complementariedade. Esse é um outro atributo que a gente estuda mais adiante no aspecto de estrutura desse capítulo, tá bom? É que eu vou me entusiasmando aqui, por isso que eu acabo me estendendo, né? Vamos lá. Então, ali, só para fechar aqui, para não me estender, senão a Maite vai cortar o meu áudio, mas vamos aqui no finalzinho aqui, ó, desse outro slide, só para mencionar, então, a resposta para aquilo que eu exemplifiquei erroneamente num gráfico anterior de propósito, né? Porque o homem, então, é chamado um ser substancial Yang e a mulher um ser substancial Yin? Basicamente, ambos, né? Vamos brincar aqui. O homem é esse daqui, tá? Sun San e Hyun San, e a mulher é esse daqui, tá bom? O ser, a substância, o indivíduo, constituído, como a gente já mencionou na sequência aí desse estudo, Sun San e Hyun San. E nós estamos dizendo que o homem também tem no seu Sun San elementos Yang e Yin, e no seu Hyun San elementos Yang e Yin. Tal como a mulher também tem. Só que é diferente. Os elementos Yang e Yin de homem e mulher são diferentes. De que forma? No aspecto Sun San, qualitativo. Né? O aspecto qualitativo que a gente mencionou lá. A tristeza da mulher e a tristeza do homem é igual, a tristeza masculina, a tristeza feminina é igual, a lucidez do intelecto de um homem, de uma mulher é igual? Não é igual. Né? Nada impede de um homem, de uma mulher fazer um mestrado, um doutorado, um PhD em determinada área, mas ainda assim está impresso na forma de estudar, na forma de entender, na forma de elaborar a sua dissertação, todas as suas características, mas também está impresso masculino e feminino. Tá bom? Beleza? E no aspecto Ryun-san não é diferente, está aqui embaixo, né? Apesar de ambos terem Yang e Yin, mas a diferença, né? Apesar de ser 2 braços, 2 pernas, cabeça, tronco, né? Mas tem características impressas que são diferentes na quantidade de proeminentes e protusões, ou orifícios e cavidades, né? Beleza? Ok? Vamos avançando aí. Então, é a mesma coisa. Eu não vou ler esse daqui, está lá no livro. Eu fui pegando todo o trecho para não deixar nada para trás, né? Está aqui, mas eu não vou ler ele inteirinho, não. Fica aí a exemplificação que eu mencionei ali da tristeza, enfim, de todos esses atributos. Então, vamos lá. Só para a gente encerrar aqui, ó, soluções e problemas reais. Por que que nós estudamos? Por que que o pensamento da unificação se propõe a estudar esses temas todos? Para apresentar soluções para problemas reais. A partir de tudo isso que a gente explicou até aqui, e que o livro explica com muitos mais detalhes, eu peço perdão pela velocidade com a qual eu estou passando um conteúdo tão pesado, tão denso, tão profundo, mas basicamente o que eu quero dizer para vocês, a razão para isso é que nós precisamos resolver problemas, e o mundo hoje vive problemas, que se referem hoje, por exemplo, ao aspecto homem e mulher, e nesse problema estão degradação da moralidade sexual, estão desarmonia entre esposo e esposa, e também estão destruição da estrutura da instituição familiar. Se a gente não conseguir apresentar com clareza esses conceitos para as pessoas, para que elas consigam entender a sua própria sexualidade, quando eu estou falando aqui de masculino e feminino, eu estou falando do aspecto sexualidade, não do aspecto sexual, tá bom? A sexualidade no que diz respeito a essa característica impressa na existência de homem, o aspecto masculino, e correspondente na mulher, o aspecto feminino, a feminilidade. Ok? Beleza? Então, dizer que Yang e Yin são atributos de Sun San e Hyun San significa dizer que o relacionamento entre Sun San e Hyun San, Yang e Yin, substância e atributo. E mais importante, né, ele não menciona ali, ele vai falar mais adiante, mas para a gente não se estender, eu vou já encerrando aqui, a importância de vocês entenderem isso, estudar isso mais a fundo, com mais detalhes, e o livro tem esse conteúdo, então fica aí a sugestão para você buscar lá e ler e reler,
e procurar também racionalizar isso de uma forma compreensiva, porque isso é fundamental. É fundamental, vai não só resolver as minhas dúvidas, os meus questionamentos, o meu entendimento sobre mim mesmo, mas também me carregar de argumento para conseguir orientar e ajudar outras pessoas que estão confusas sobre a sua própria existência, sobre a sua própria natureza humana, sobre a sua própria sexualidade, homem e mulher, enfim, né, como a gente mencionou ali, são problemas reais que estão aí na nossa sociedade e que precisam ser esclarecidas e que as pessoas precisam ter insumos para isso. E o pensamento da unificação é essa ferramenta. Tá bom? Então,